e reafirma a necessidade da apresentação da moção de censura ao governo de Pedro Passos Coelho e Paulo Portas, anunciada ontem pelo coordenador da Comissão Política Nacional do Bloco de Esquerda. Ao longo do último ano, Portugal tem vivido em estado de exceção e de protetorado. A partir da crise das dívidas soberanas e sob a pressão dos mercados financeiros, foi sendo imposta uma estratégia de agressiva engenharia social que transforma a nossa vida coletiva. Acresce que em todas as 5 renegociações do memorando assinado com a Troika, foram sendo adotadas medidas que acentuam a espiral recessiva que condena Portugal ao empobrecimento. A perda de 2 salários por muitos trabalhadores e reformados foi condenada pelo Tribunal Constitucional, que apontou a iniquidade e discriminação que protege o capital e revelou-se um sacrifício inútil. Estas e outras medidas recessivas agravaram o déficit em relação ao ano anterior e a dívida ameaça disparar para 124% do produto interno bruto no ano de 2013. O fracasso destas medidas é registado pela queda do PIB em mais de 3% este ano, a que se seguirá uma queda ainda mais acentuada no próximo ano, segundo as próprias previsões do Governo e ainda pelo descontrole orçamental. Seguindo este caminho e tendo sido facilitados os despedimentos, Portugal atingiu um nível absolutamente inédito de 1.300.000 pessoas sem emprego ou em subemprego e a região autónoma da Madeira com mais de 22.000 pessoas oficialmente registadas. Cresce a pobreza e degradam-se as condições de apoio social dos serviços públicos, das instituições particulares de solidariedade social ou das organizações não governamentais, ao mesmo tempo que os serviços essenciais para a vida das pessoas são limitados por cortes abusivos e desumanos e que o Governo conspira para impor privatizações de bens e serviços públicos, como é o caso da RTP ou da Caixa Geral de Depósitos. Contrariando as suas promessas eleitorais e mesmo garantias reiteradas já nos governos, a coligação PSD-CDS-PP no continente e o PSD na região autónoma da Madeira impuseram um colossal aumento de impostos e aprestam-se agora a substituir o confisco de mais um mês de salário por via da taxa social única por medida igualmente gravosa de confisco de salários e pensões por via do aumento do IRS e de outras medidas fiscais. Esta substituição é um logro e um abuso de poder para intensificar uma política abusiva. Esse logro deve ser evitado e vencido tão cedo quanto possível. O Governo deixou de ter condições de credibilidade para poder dirigir o país e, na região, o Governo regional deixou de ter condições de credibilidade para poder dirigir a região autónoma da Madeira. Não têm credibilidade porque conduzem uma estratégia que agrava o buraco orçamental do país e da região. Não têm credibilidade porque as suas políticas assentam na ilusão. Não têm credibilidade porque, perante o colapso social, multiplicam as medidas mais contraproducentes na certeza de agravar ainda mais a recessão. Não têm credibilidade porque estão em conflito com a Constituição da República Portuguesa e com o Estatuto Político e Administrativo da Região Autónoma da Madeira. Não têm credibilidade porque a coligação PSD-CDS da República e o PSD da Região Autónoma da Madeira deixaram de ser governos para serem umas fraturas. A acentuação desta gravíssima crise orçamental e social a cada renegociação do Governo Nacional com a Troika tem suscitado uma vaga de protesto cidadão como nunca se conheceu nas últimas 3 décadas. O povo levantou-se, exigindo o fim da política que conduz à bancarrota e reclamando uma alternativa para o respeito pelos salários e pensões e para o esforço do investimento que cria emprego. Esse clamor democrático é a esperança de Portugal e também da região autónoma da Madeira. Perante a crise de governos sem credibilidade, o Bloco de Esquerda teria que assumir a responsabilidade de materializar no Parlamento Nacional a censura que foi efetivada na rua pelos portugueses. Na Madeira, temos ainda mais razões para concordar com uma eventual censura ao governo, com uma censura ao Governo da República e exigir que igual censura seja imposta ao Governo Regional do PSD Madeira. Temos às costas um programa de ajustamento financeiro que mais não é que um duplo programa de austeridade que aumentou impostos, destruiu empregos, rebentou a economia, empobreceu os madeirenses e aniquilou as conquistas autonómicas conseguidas nos últimos quase 40 anos. Um programa consentido e negociado por Alberto João Jardim, do PSD, e por José Manuel Rodrigues, do CDS,
com o seu Governo da República e que acabou por entregar a autonomia da Madeira ao Terreiro do Paço. Esses traidores da autonomia, cujos representantes na Assembleia da República têm votado incessantemente contra os interesses da Madeira nos últimos tempos e têm traído o povo que os elegeu, também têm que ser alvo de censura política. Em primeiro lugar, há que exigir aos deputados do PSD e do CDS na Assembleia da República que, pelo menos uma vez, tenham a decência de votar ao lado do povo, pelo povo, e de votar favoravelmente a moção de censura que na próxima quinta-feira será debatida no Parlamento Nacional, ou então que deixem de fingir hipocritamente ser de oposição ao Governo da República na Madeira, enquanto que em Lisboa votam sistematicamente contra os interesses dos madeirenses. Em segundo lugar, há que exigir ao Partido Socialista e ao seu deputado eleito pela Madeira que não se refugiem em mais uma abstenção violenta ou num violento voto contra as moções de censura ao Governo das direitas. É tempo de clarificações. Quem está com os governos da República e da região está contra o povo espezinhado, roubado e violentado no país e nesta região. Quem quer manter estes governos que nos destroem está contra o país e contra a região que nas ruas exigem justiça e dignidade. Chegou a hora de dizer Passos e Jardim Rua. Já chega de nos explorarem.